E aí, pessoal? Desculpa o atraso aí que aqui em casa cai energia bem na hora da live. Eu mudo o horário e a chuva parece que espera. Deixa eu convidar aqui meu amigo Matheus. E aí, Matheus? Cara, caiu energia aqui. Eu tentei te entrar em contato com o John, mas o John sumiu. Essas coisas acontecem quando não é pra acontecer, né? Tudo já é. Eu mandei um convite pra você, Matheus. É só você aceitar. Envia a solicitação de novo. E aí, Matheus? Beleza, cara? E aí, tudo bem? Tudo jóia. Cara, tive um problema técnico aqui. Minha luz, energia acabou aqui bem na hora, cara. Faltando 20 Nossa, minutos para 20 para 6, acabou a energia, voltou agora. Aí, no desespero, tentei ligar pro John, porque eu não tinha seu telefone, aham, mas não consegui falar com o John sumiu. Às horas acontece tudo. é, Eita, nós. tranquilo. Bom, o pessoal tá entrando aí, atrasou e lascou. O pessoal tá entrando aí o Gabriel, a Juliana, Gabriel aqui com o poste padrão. Fazer a propaganda pro Gabriel aí, dar uma força para ele. Trabalha com poste padrão. Peraí. E aí, como é que você tá, Matheus? Tudo tranquilo, cara? Tudo bem, graças a Deus. Isso aí. Cheguei Prazer. do trabalho agora também. Chegou agora? Ah, então, Corrido, né? então deu certo. Deu. Bem, agora o John aparece, Marvado. Ô, John, liguei para você. Vai ouvindo aí, John. Liguei para você umas 4 vezes, cara. Desesperada para falar pro Matheus que tinha caído energia aqui, você sumiu. Mas eu acho que eu liguei no número errado. Alguém atendeu lá e falou, não, aqui não tem nenhum John, não. Falei, eita, Ixi, aí é ruim. é fria. Bem, ô, Matheus, vamos começando aqui, porque depois esse vídeo ele fica guardado aqui no feed, e também depois eu subo ele pro, pro YouTube, tá? E estamos aí com a Juliana, com o Gabriel, com o John, a Lohane entrou agora também, estava no trânsito. Aí, tá perdoado, John. Oi, Lohane, tudo bem? Lohane é amiga nossa da igreja. A Luana Santos acabou de entrar também. Fica aí, Luana, não vai embora não, hein? A Luana entra e sai. Tô ligado. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí o Matheus Solino, né, Matheus? Isso mesmo. Isso. Matheus Solino é médico, né? Está fazendo residência vai ser eita, nós, obstetra, né, o Matheus? Ginecologista, ah, obstetra. Eu estava conversando ontem com ele estava comentando sobre o fato dele estar fazendo residência, e aí ele sanou umas dúvidas aí que eu tinha a respeito da residência. Eu achava que a residência era um segundo estágio para confirmação, mas ele falou que é uma especialização. Eu não sabia, não tinha essa informação. O Matheus, ele é formado pela Unicamp, né, Matheus? Você quer falar um pouquinho sobre você, cara? Pode Fica à ser, posso vontade, falar. pode falar. Então, meu nome é Matheus Solino, tenho 29 anos, sou aqui de São Paulo mesmo.
Eu nasci e cresci na Igreja Presbiteriana da Penha, na Zona Leste de São Paulo. Fiz faculdade, fiz medicina na Unicamp, em Campinas, e voltei para São Paulo para fazer a residência médica, né? Fiz 3 anos de ginecologia e obstetrícia, e agora estou fazendo a segunda residência, que é em mastologia, que é uma área dentro da ginecologia, né, da saúde da mulher, que faz diagnóstico e tratamento das doenças de mama. São 2 anos, né? Estou terminando o primeiro agora. Eu sou casado com a Beatriz e sou presbítero hoje na Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo também. A igreja, o pastor titular é o reverendo Sérgio Lima. Legal. O reverendo Sérgio Lima, ele é professor do seminário JMC, que é o seminário da Igreja Presbiteriana, onde eu estudo, e ele já deu algumas aulas para mim, mas será meu professor neste ano. É um prazer, viu, Matheus? Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado tão prontamente o convite. Pessoal, a razão do Matheus estar aqui com a gente é para conversar um pouquinho sobre a faculdade. O Matheus, ele se formou recentemente, não tão recente assim, né? Já faz o quê? Uns 3 anos, Matheus? Faz 4 anos. 4 anos. Mas ainda tem na memória aí como é que foram os anos de universidade. Estava conversando com ele ontem, né? Na verdade, eu não conhecia o Matheus, foi o John que nos apresentou, e aí eu estava conversando com ele ontem para a gente acertar detalhes de hoje, e aí ele estava comentando um pouquinho sobre como que é a vida ali no diretório acadêmico ali de medicina. E aí ele estava contando, e ele vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O nosso trabalho está girando em torno disso, né, de preparar pessoas para resistir aos avanços de inimigos da fé, seja eles marxistas, ateus, enfim, que defendem teoria da evolução e tudo mais. E o Matheus estava contando para mim como que é lá a situação no diretório acadêmico, lá na disputa, não só do diretório acadêmico, mas inclusive até do CRM, né, do Conselho Regional de Medicina. E a gente estava conversando um pouco sobre isso ontem, porque, assim, eu sou formado em História, e eu lembro que, assim, a pegada em História era muito forte, né? Eu lembro até, eu não mencionei esse fato ainda, mas eu tive um colega de escola que era do MST, e o cara era rapaz, encrenqueiro, e dava trabalho, e a gente acha que enfim, essa ideologia toda está mais na área de humanas. E o Matheus ele veio para contar um pouco para nós aí como que foi essa questão da ideologia, dessas ideologias, várias que ele trata na sua profissão, o esforço desses líderes ideológicos, né, dessa confusão ideológica na sua profissão. Matheus, você quer contar um pouquinho aí? Você quer começar por onde? É tanta coisa, né? Você quer começar por onde? Posso começar falando que, assim, quando eu fui para medicina, para faculdade, eu entrei em 2011, né? Eu não tinha muita noção do que esperar, do que encontrar. Então, eu tinha uma boa base de conhecimento bíblico, uma boa base teológica. Meu pai é presbítero, sempre aprendi muito com ele em casa, sempre era professor da classe de doutrina lá na Igreja da Penha. Sempre tive uma boa base teológica, mas não tinha muito essa conversa com outras ideologias, outras religiões, como quiser colocar. E então eu fui para a faculdade sem muito esse preparo, né, muito dentro do meu círculo cristão, sabe? Então sabia das doutrinas, tudo, mas tudo dentro do cristianismo. E aí, quando cheguei lá, lembro que a primeira coisa foi muito estranhamento, né?
muitas coisas assim que nunca tinha ouvido falar, ou que questionamentos que eu nunca tinha feito para mim mesmo, sabe? E isso era colocado como uma coisa básica, assim, nossa, como que você acredita nisso, nisso, nisso? Não tão diretamente, né? Ninguém chegava e falava essas coisas para mim. Mas nas ideias que eram passadas, né, tinha muito essa carga. Ó, agora você está na universidade, então agora você vai aprender as coisas por você mesmo. Agora que você vai descobrir mesmo o que é o mundo, o que é a verdade. Meio que É a ideia é agora que que a você, sua vida vai começar. meio que você, ó, até hoje você esteve dentro de uma bolha fechada de ilusão, e agora nós vamos abrir os seus olhos para a verdade, né? Legal. Isso, bem isso mesmo. E aí você comentou aí, né, que tipo, você tinha um bom preparo teológico, você conhecia a doutrina cristã, mas é tipo, não havia um preparo para aquilo que viria, né? Você não, É, você não, sim, você tinha esse informação. diálogo, Hã? Pode esse falar. diálogo, assim, com outros pensamentos, nunca tinha feito, nunca tinha lido coisas sobre outros pensamentos e as ideologias. Então, e no começo, eu não via esses discursos como contrários à fé. Eu via, beleza, tá falando isso, é bom mesmo, é legal, vamos se importar com isso que ele está falando, temos que fazer isso mesmo, tal, vamos questionar, mas no sentido de querer aprender, não no sentido de querer refutar, mas, nossa, não, vou querer aprender mais mesmo, então deixa eu ouvir um pouco o que ele está falando, entendeu? Não Porque de confrontar, né? Mas de saber o que está é acontecendo, né? isso, e porque como, não sei se é a experiência de todo mundo, mas como foi passado para mim, quando eu cheguei, não foi esse baque de, sabe, sei lá, alguém chegar na minha cara e falar, você não pode ser cristão, você não pode isso, tal, tal, tal. Não era assim. Eram em conversas mesmo, falando opinião e falando por que estava certo e tentando mudar a minha opinião sem ser uma coisa explícita, sabe? Sendo uma coisa Converter, né? bem sutil. Então, eu estava comentando em uma outra live, a gente nem chegou, acho que nem chegou a conversar sobre isso, mas, por exemplo, existe um caso ali que eu, talvez você tenha ouvido falar, Matheus, mas daquela deputada Ana Paula Campanholo, você deve conhecê-la, né? Porque ela ficou famosa. Com esse Mas nome. o caso dela foi um caso bem assim, de choque mesmo, né? Foi tipo quase aquele filme Deus Não Está Morto. Ela tinha uma dissertação de mestrado para fazer, e a tutora dela chegou para ela e ela queria defender uma tese. Não era uma tese, era uma dissertação, mas a ideia dela era defender um posicionamento cristão. E a tutora dela chegou para ela e falou: Não, isso eu não vou, disso nós não vamos falar. Entendeu? Enquanto você insistir com isso, nós não vamos falar. Aí eu comentei com o pessoal que esse é um caso assim, radical, de choque mesmo, que é muito raro. O normal é eles irem cozinhando a gente devagarzinho. É isso que você comentou. Comigo foi assim também. E mesmo ali no antro do. Eu estava onde Satanás está com o seu trono, entendeu? Na Humanas. Mesmo ali, a coisa é devagarzinho. Eles vão mandando você ler um monte de coisa. Aí, assim, faz parte do conteúdo, não é nem para te converter nada, desconverter, né? Você vai lendo e aí você vai entrando em contato com material anticristão, mundano, né? E aí você vai, e aí você começa a pensar, poxa, você começa a ler o tempo todo aquele materiais daquela mesma linha de pensamento, você começa a se questionar, ué, será que eu estou no caminho certo? Né? Eu acho que é esse que é o que você está comentando aí, a experiência parecida. Vai E cozinhando você devagarzinho. você tenta começar a moldar aquilo que eles te passam para as escrituras. Então, assim, você continua acreditando na Bíblia, com certeza, você acha que aquilo é a palavra de Deus,
mas você começa a pegar o que eles te passam e fala assim, nossa, se isso é a verdade, deixa eu encontrar isso aqui na Bíblia também. E a gente começa a fazer o caminho inverso, né? Em vez de você ir É, na Bíblia achar as verdades e aí entender o mundo, você começa a ouvir o mundo e tentar colocar aquilo dentro da Bíblia. E aí isso é o perigo que você começa a acreditar em outras coisas e ainda defender aquilo biblicamente. Não, olha, isso é compatível com o cristianismo, isso é compatível com a Bíblia. E isso acontecia muito, por exemplo, tinha muita aula de ética médica, né? No currículo da Unicamp, uhum. é um dos que mais tem parte de ética médica. Ah, e, assim, as discussões eram todas assim, ó, não tem certo e errado, cada um pode pensar o que quiser e vamos falando e vamos construindo um diálogo aqui para chegar numa conclusão bem genérica e abraçar todo mundo, sabe? É que o cara que tem pensamento totalmente oposto ao do outro, não. Os dois são válidos, os dois são possíveis e é isso aí. É Então, relativizar, né? e aí, então, Relativizar. assim, toda semana você ouvindo isso, você começa, né? Nossa, é mesmo, então, eu tenho que respeitar e aceitar a ideia do cara, porque ela é válida também. E beleza, a Tem que ser minha é mais, só mais uma. A minha é só mais uma. tem que ser mais tolerante, né? É, Então, será é, que eu, cristão, não sou tão intolerante, né? Estou sendo intolerante com o pensamento do outro e tal. E aí a gente começa, nós acharmos que nós estamos errados, né? E aí você tocou nessa questão aí da ética, você também lida com umas coisas cabulosas aí na sua profissão, né? E a gente está vendo, e eu vou, né, comentar o que, que é isso que é cabuloso, né? Mas a gente está vendo aí essa movimentação com relação, por exemplo, que você deve principalmente na sua área, né? Ginecologia e tudo mais, essa questão do aborto, né? Relativização da vida. Como é que você sente aí essa pegada aí já não. Se você quiser comentar na faculdade e na profissão, já no exercício, você fica à vontade, ou então, se quiser, só faz o jeito que você achar melhor aí. Como é que é essa questão aí da relativização da vida, né, com relação ao aborto? é. Ah, na faculdade, como tinha muito essa questão de ser só uma discussão, de ser só um bate-papo, assim, quase, ah, as coisas não eram tão aprofundadas. Então, é passado muito para a gente assim, não, você é médico, então você não tem que ficar pensando no aborto por outras visões, tipo da vida humana, questões filosóficas sobre o aborto, não é isso. Você não é você que decide se o aborto vai ser legal ou não. Vão decidir por você e aí você só vai estar lá na ponta fazendo o que decidirem, entendeu? Então trazem muito a questão de saúde pública. Então, você como médico na saúde pública, como que você vai lidar com o aborto? Não, não tem uma discussão antes, sabe, do que é o aborto, do que isso significa, quais as implicações de você achar que pode ser feito um aborto. Não é discutido por que a gente chegou nessa conclusão de que o aborto é possível e é incentivado e pode ser legalizado. Essa questão anterior quase não é discutida, praticamente não é discutida. Que é muito levado para a gente é assim, ó, isso a gente vai tratar aqui como uma questão de saúde pública, e aí começa um monte de número, tantas mulheres, tantas mortes, tanto não sei o quê, tal, é feito clandestinamente, quem tem dinheiro faz e fica bem, quem não tem dinheiro faz e morre por complicação. Então, são essas questões, vamos dizer assim, muito práticas que são trazidas para a gente, e não tem essa discussão mais filosófica, né, do aborto. Que é Agora, que é a parte no dia do. a dia,
meio que parte do pressuposto que, olha, essa parte aí já está resolvida, a parte anterior, agora você tem que pensar É, e meio que coloca, do jeito que você falou, apresentando números, né? Normalmente esses números são viciados, né? A gente não tem certeza. E eu sim. já vi cálculos desses números aí também que não batem, né? Ah, é. Com idade. Mas aí já te assusta, né? Causa um baque, aí você pensa, puxa, realmente eu preciso fazer, eu preciso proteger a mulher, né? Porque cria em você uma empatia, né? Quando eu falo assim, ó, tantas mulheres morrem disso por ano no Brasil. Você pensa, nossa, é muita gente morrendo disso. Então você cria uma empatia por- pela, pela mulher que também perdeu sua vida, né? Então, aí isso é usado para então justificar você fazer o aborto, entendeu? Ah, como a gente vai perder a vida dessa mulher mesmo? Não vamos deixar ela perder a vida dela. Vamos fazer o que antes? Fazer um aborto seguro, então, entendeu? E tudo que é falado, quando é mostrado qualquer posição contrária ao aborto, é mostrado como, ah, isso é coisa, é religioso, é só religioso. Para qualquer argumento contra o aborto, não tem argumento filosófico, natural, nada. Ah, não, isso é uma questão religiosa. Religião, então não vamos discutir isso, entendeu? E religiosa e conservadora, usando o termo conservador de uma maneira meio pejorativa, Pejorativo. assim, retrógrado, isso é coisa da Idade Média, a gente vive hoje século XXI, não tem mais cabimento pensar desse jeito. E aí, assim, como eu disse, né, eu entrei ouvindo muitas coisas e você vai meio que absorvendo aquilo e sem perceber você começa a acreditar naquilo. Você não deixa a sua fé cristã, né, claro, em alguns casos, né, tem gente que abandona a mesma fé e tudo bem. Mas muitos vão absorvendo e ficam nesse meio termo, sabe? Continuam acreditando na Bíblia, frequentando a igreja, tudo mais a sua vida e os seus pensamentos começam a ser moldados mais pelas outras coisas que são ensinadas na faculdade do que pela Bíblia. Você está ali Algum, 5 dias, o dia todo na universidade. Você vai domingo de manhã e à noite na igreja, você perdeu a batalha já aí. Você está sendo muito mais moldado pela universidade do que pela palavra. E aí, para mim, um baque muito grande que eu percebi que estava acontecendo isso comigo foi quando eu comecei a considerar que o aborto era justificável mesmo. E aí eu parei, pensei, falei, não, cara, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aí, que não posso começar a justificar o aborto. Olha o que é o aborto, tal, tal, tal. E aí que eu comecei a então, ir atrás dessas, né, da apologética, da cosmovisão, para entender tudo o que eu passei que eu nem tinha percebido, entendeu? Toda a guerra espiritual que eu tinha passado e nem tinha me dado conta daquilo, você tinha entendeu? travado uma guerra e pior que o negócio foi tão sutil que você não Nem percebeu, né? estava percebendo, não, não. E aí o que me ajudou muito, principalmente nessa questão do aborto, foi ir atrás de coisas que não é na universidade que você vai aprender, né? Então, procurar autores cristãos que escrevam sobre o tema, ter amigos na faculdade que são cristãos, cristãos sérios, convictos e que estão tentando viver de uma maneira santa, mesmo no meio de um lugar tão inóspito para o cristão. Nossa, E aí, na parte do aborto, até indico, tem um médico que é presbítero lá no Espírito Santo, ele chama Hélio Angotti. Hélio Angotti Neto, até se não me engano. Ele tem livro de bioética pela editora Monergismo, tem outros livros que falam também de ética, de aborto, de eutanásia, e é um cara com quem eu aprendi muito. Não conheço pessoalmente, mas assim, palestra no YouTube, livro dele, uma coisa que me ajudou bastante, porque ah, tem aquela coisa, né? A gente sabe, a gente aprende as escrituras, a gente sabe qual é a doutrina, mas existe um passo de você passar aquilo para o seu dia a dia.
e você passar aquilo para o mundo que a gente está vivendo hoje. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente sabe o que está ali na escritura, nas páginas da escritura, mas a gente não consegue passar isso para o nosso dia de hoje, né? É. Então, esses livros do Hélio, principalmente, foram que me ajudaram muito a traduzir, né, as doutrinas cristãs para o meu dia a dia. Legal, Matheus. Esse médico eu não conhecia, não, cara. Depois, se você puder passar para mim É que agora eu ouvi assim, mas depois se você puder mandar para mim, aí eu coloco na descrição lá do vídeo, lá na hora que eu for colocar o vídeo. Aí o pessoal pode procurar mais sobre ele. É legal isso que você comentou, né? Essa é uma dificuldade, mas que todos temos, né? De você pegar, pelo menos aquele que estuda a Bíblia, pegar a que a gente chama de ortodoxia, né? Que é a doutrina correta, é aquilo que você sabe da Bíblia, para né? E transportar para a ortopraxia, né? Ou seja, a sua teologia, aquilo que você crê em Deus, moldar a prática sua no dia a dia, como que você vai se comportar, como que você vai pensar, né? E encarar o mundo, a vida, a partir de uma visão cristã. Né? E às vezes a gente acaba tendo dificuldade com isso mesmo. A gente sabe, conhece as histórias, mas conhece a teologia bíblica, mas a gente, quando conhece também, né? Porque tem também aqueles que não conhecem, aí terão muito mais dificuldade. Né? E aí você tocou dois pontos interessantes, Matheus, deixa eu só comentar, é que acaba essa dificuldade, essa coisa de você ouve essas coisas, vai sendo cozinhado devagarzinho, né? Que nem aquela história que eu já contei aqui, mas a história do sapo, né? Que a gente conta, se você colocar o sapo na água quente, ele pula. Eu nunca tentei fazer isso. Tem gente que diz que não dá certo, de nenhum jeito. Mas tem gente que fala que dá, né? Se você jogar o sapo quente na água, ele vai pular. Se você cozinhar devagarzinho, pela lógica do sangue frio esquentando, ele vai até se cozinhar. Tem gente que diz que não vai dar certo de jeito nenhum, mesmo devagarzinho. Mas, enfim, a história cola, né? E às vezes a gente vai sendo cozinhado. Tem uns que pulam fora, saem fora da igreja, abandonam a fé. Tem uns que permanecem, mas esses que permanecem, alguns deles, não todos, acabam criando uma dicotomia, né? Ele domingo vai na igreja, ele é um cristão. É aquele cara que ora pela sua vida espiritual e pela sua vida material. Quer dizer, ele separa as duas coisas como se ele fosse duas pessoas, né? E não é assim, a gente é uma pessoa só, né? Não tem como separar isso. Nós temos que. Você fez o exercício, né, legal de juntar as duas coisas, porque você é uma pessoa só. Se você ficar com a mente dividida, você vai tombar, né? E outra coisa que você comentou, que também isso faz parte de uma das coisas que a gente comenta bastante aqui nas nossas lives e no curso, é essa questão de você não enfrentar sozinho o problema. Né? Eu não sei se você teve essa sensação, mas eu tive, cara. Na minha época, eu era membro de uma outra denominação, de outra igreja. E na minha igreja, cara, não tinha ninguém que pudesse me acompanhar nesse momento. E aí eu me senti sozinho. Eu estava tendo contato com um monte de coisa. E eu tinha uma boa base também, cristã. Eu estudava teologia, eu gostava de teologia. Mas mesmo assim, eu me senti sozinho. E na época eu não tive ninguém para passar comigo, cara. Ninguém. Foi Deus, né? Passou comigo. Mas essa questão de você ter alguém, você comentou aí, amigos cristãos, né? Você encontrou o médico lá, o presbítero, que você mencionou o livro aí, que foi uma forma de. Não foi um encontro, né, pessoal, mas não sei se você encontrou ele pessoalmente, mas o livro dele te ajudou, andou com você, né? Ele andou com você através do livro, e pessoas da igreja, né, que puderam te ajudar, te apoiar aí. Esse é um dos perigos, né? O cristão se sentir sozinho, jovem, né? Se sentir sozinho. Uma das ideias do inimigo, do nosso adversário, é te separar mesmo do restante do rebanho, né? Separado fica mais fácil te pegar, te derrubar, né? Mas legal aí que você teve amigos, né? Pessoas que puderam passar com você aí durante esse período. Matheus, nós falamos aí essa questão do aborto aí. Questão da ideologia de gênero, cara. Pega muito lá para vocês lá, como é que é? Então, agora está começando a Se pegar um não é pouco muito. mais. Sim, pode comentar. Tá começando a pegar um pouco mais.
É porque as pessoas que fazem já a cirurgia, né, ou que estão tomando hormônio, ah, estão começando a chegar nos consultórios, entendeu? Então, tanto para pedir para passar hormônio, tanto para pedir para fazer acompanhamento. Ah, no meu caso, assim, no meu caso lá na instituição onde eu faço a residência, para troca de sexo não tem, né? Para querer tirar o pênis e fazer uma nova vagina não tem. Uhum. Mas já teve alguns casos de da mulher que quer tirar as mamas, né? Para ficar com o peitoral como se fosse de homem. Já fizeram acho que 2 vezes, e aí pararam. A instituição parou por outros motivos, né? Não porque não acho correto. Parou por outros motivos. E estão falando que vão voltar esse ano. E aí dessa vez eu vou estar lá, né? Então vai ser essa luta aí de eu não sou obrigado a fazer nenhum desses procedimentos, né? Nem atender paciente que queira fazer isso. E aí vai ser essa luta, então, de eu me posicionar lá dentro, né? Mostrando que eu não vou ser Ceder a isso. ceder, né? Ser, falar, ajudar a pessoa que quer fazer isso, né? Mas essa parte tem começado a chegar um pouco mais lá. É, essa é imagina a complicação, né? É uma questão, quer dizer, as pessoas pensam que não, mas envolve você profissionalmente, né? E Sim, você e vai chegar um momento, talvez, espero que não, mas a gente às vezes é um pouco pessimista, né? Que se você se recusar, aí é processo, né? É discriminação, esse tipo é, de coisa que pode acontecer, né? isso Nas... pode acontecer. Não tem base nenhuma, nem legal, nem nada, mas poder acontecer, pode, né? E aí Verdade. entra a nossa parte, né, de ser testemunha fiel, de crer em Deus e saber que Ele tá no controle e que Ele está colocando a gente nessas situações para fortalecimento da fé e honrar o nome dele, né? É isso que a gente tem que fazer. Verdade. Que é, que é importante é fazer essa junção mesmo, né? Que o meu trabalho, ele também é uma expressão da minha fé. Então, né, como a gente falou, tem muito crente que faz essa dicotomia, né? Vive duas pessoas, não, para a faculdade, para o meu trabalho, eu penso de um jeito, eu vivo de um jeito, e para a igreja eu penso de outro jeito, eu tenho outros princípios. E aí, quando uma pessoa que pensa assim, quando chega numa situação dessa, um dilema ético, moral dentro do trabalho, muitas vezes vai ceder. Fala assim, não, isso aqui é só parte do meu trabalho, eu estou só fazendo o meu trabalho, e eu posso não concordar com isso, mas é o meu trabalho, então eu vou fazer, né? Quando, na verdade, não, né? Todo o nosso empenho profissional, nosso empenho científico no sentido de ah, buscar desenvolver e conhecer a criação de Deus, é uma expressão da nossa fé, uma expressão do nosso relacionamento com Deus. Então, esse relacionamento tem que estar firme para nosso trabalho, para nossa profissão, ser uma expressão do evangelho mesmo. Verdade. Essa questão de você, de a gente encarar, né, de nós encararmos a profissão como vocação, né? É uma forma É, de glorificar a Deus e aí nós seremos provados nisso, né? Seremos provados nisso também, né? Se não for dessa forma, será em outra, né? Será em outra maneira. Mateus, essa questão aí de ideologia, nós falamos aí do aborto e você mencionou, e a gente conversou também agora sobre a questão da ideologia de gênero, a questão do marxismo, cara, você sente alguma coisa, alguma implicação, você sentiu ou sente na sua profissão, sentiu na faculdade, essa questão da cultura, né, do marxismo cultural, né, é chegou a sentir o, alguma coisa ou não?
Foi tranquilo? Sim, não, tem essa pressão também, porque, no fim das contas, todas essas teorias humanas e humanistas colocam o homem no centro e o que eles querem é redefinir o homem, né? Então, pode ser marxismo, marxismo cultural, socialismo, comunismo, capitalismo, anarquismo, qualquer anarquia, qualquer coisa aí que você colocar que não tem uma base bíblica, ele vai tentar redefinir o homem e a relação de Deus, do homem com Deus. Então, nessas teorias mais progressistas, né, É, o que eles fazem é, então, colocar o homem como centro e como definidor de quem ele é, né, e um apelo muito grande à identidade dele, né, à comunidade onde ele vive. Então, que o pessoal chama muito das políticas identitárias, né? Então, eu me identifico como, não me identifico como um ser humano, eu me identifico como um homem, uma mulher negra, mas eu não me identifico como mulher, eu me identifico agora como homem, e a minha classe social é tal, então você tem que viver, né? Você tem que acreditar em certas coisas dependendo da sua de quantos quadradinhos você checa, assim, eu sou homem, eu sou mulher, tá? Então eu tenho que seguir nesse caminho. Eu sou hétero ou sou homossexual, tá? Então e aí você vai sendo definido por essas características, né? Por essas escolhas que você pode fazer na visão deles. Então, com certeza tinha muito disso na faculdade, né? De tentar definir o homem, o ser humano no geral, de uma outra maneira que não a definição que Deus nos deu. E aí isso que leva a todas as implicações, né? Como o aborto, por exemplo, que a gente já falou, como a ideologia de gênero. Se o homem ele é livre para fazer as escolhas dele, então ele pode praticar um aborto sem peso na consciência, porque ele fez aquela decisão e não tem nada além disso. É ele que tem que fazer a decisão dele, né? E, de novo, essas coisas são sutis, né? Essas coisas não são escancaradas, assim. E, e acho que é isso. No fim das contas, todas as ideologias tentam reclassificar o homem, vamos dizer assim, né? Tentam identificar o homem como algo que ele não é. verdade. Transforma o homem desvirtua o homem do propósito pelo qual ele foi feito, né? Você E por isso que é muito importante a gente sempre buscar uma posição bíblica, né? Que qualquer outra ideologia que você tentar se agarrar, na verdade, é uma mentira. Né? Não é uma ideologia, mas que a gente tem que, ao que a gente tem que se agarrar é o Evangelho. Então, ah, isso é muito importante e nisso os amigos, né, que a gente já falou, a igreja vai ter um papel primordial, porque é na igreja que você relembra quem você é nas leituras devocionais, na oração, é ali que você lembra quem você é, que você é criatura à imagem de Deus, que você é filho de Deus, que você tem um propósito para estar aqui, e se aí você começa a perder esses hábitos, né, perder essas práticas, você vai começar a acreditar em outras definições que te dão, né? é legal, Matheus. A gente nem combinou, mas você falou um monte de coisa aqui que está no que eu estou planejando para o meu curso. E é o que a gente tem batido. Você comentou dessa questão de não estar sozinho, né? De pedir ajuda, de se unir com pessoas que estão no mesmo propósito, que são cristãs também. E isso ajuda, né? Te ajudou e ajuda todo mundo, né? Você comentou que tinha, né, um apoio na igreja, um apoio pastoral, não digo pastoral no sentido de o pastor, né, o presbítero regente ali da igreja, mas
que também pode ser uma grande ajuda, mas um apoio pastoral de um presbítero mais, um ancião da igreja, né? Um membro mais antigo, mais experiente, que possa te ajudar, que, que esteja na mesma profissão que você, talvez, ou na área ali, né? Na próxima da área ali. Você comentou aí que isso ajuda. A questão também do que você comentou aí também, que também a gente está trabalhando, né, nisso, batendo nisso, é a questão da vida cristã. Você comentou aí, né? Ter uma vida cristã, orar, né? Buscar a Deus, conhecer a Deus, estar próximo de Deus, que isso fortalece você nesse momento de dificuldade. Comentamos também, você comentou aí a questão de conhecer a palavra de Deus, né? Ficar com a palavra de Deus, e aí implica numa outra coisa que a gente trabalha, que é a questão ou tem trabalhado, que é a questão do conhecimento, né? Conhecer a Deus, né? Conhecer a palavra de Deus, ficar com ela. Ideologias humanas são isso mesmo, né? Ideologias humanas passam como tudo que o homem cria, né? Vão passar, são passageiras, são efêmeras, mas a palavra de Deus é eterna. Eu acho que conhecimento geral também ajuda bastante, né? Você tem uma bagagem de conhecimento geral, conhecimento, mesmo que ninguém está falando para você ser né, não você, né, o indivíduo, ser um doutor na área, né, especialista, mas ter um conhecimento básico de um pouco de história, enfim, de biologia, de química, ter uma noção, né, dessas coisas, que eu acho que ajuda bastante também a pessoa quando está passando por essas coisas, ou por essa pressão, ou vai passar, né, por essa pressão aí na sua vida, porque isso vai chegar. Se já não chegou, se a pessoa já não está passando, uma hora vai acontecer. Legal. Matheus, quer comentar mais alguma coisa aí, cara? De deixar um conselho para o povo aí? Se Não, quiser, eu fica à acho que vontade aí, cara. é legal essa questão de a gente entender um pouco o mundo onde a gente está vivendo, né? Ah, aí teve uma época na faculdade que eu falei assim, não, então eu vou estudar a Bíblia, a Bíblia e a Bíblia. E aí você começa a ter dificuldade de entender quais são os questionamentos das pessoas hoje em dia, né? Como que você vai apresentar o evangelho se você não sabe o que a pessoa pensa, se você não sabe atrás do que ela tá, como ela é, como ela vive. Então, foi legal também. Claro que você tem que ter uma base, né, do conhecimento das escrituras. Mas entender um pouco quais são as ideologias e as ideias que moldam o mundo hoje é importante também, né? Então, tem obras como... Nesse aspecto, eu gosto, por exemplo, do autor Tim Keller, que ele sempre traz bastante coisa do mundo de hoje, né? E por que o cristianismo ainda é importante hoje? Quais são as respostas que só nós temos e que muitas vezes a gente nem sabe que o mundo está atrás delas, né? Então, é uma coisa interessante também, né? A gente está no mundo. A gente não é do mundo, mas a gente está aqui, né? E a gente tem que saber como pregar o evangelho para o mundo de hoje, né? Então, muitas vezes, né, tem um pessoal, eu sou um deles, né, mas tem um pessoal que gosta muito dos puritanos, né, e aí acha então que, vamos pregar o evangelho, eu vou colocar um caixote lá na sé e ficar falando lá. Talvez aquilo funcionou na época deles, né, mas hoje o mundo não é mais assim. Ninguém ouve quem está falando de pé numa praça. Então, né, você tem que conhecer como o mundo é hoje para saber como comunicar o evangelho hoje, né? Senão você vai ser irrelevante. Você vai ter muito conhecimento, mas você não vai contar isso para ninguém, ou você vai estar contando e ninguém vai estar ouvindo, né? Esse comentário seu foi legal, porque assim, tipo, Paulo fez isso, né? Quando ele lá no capítulo 17, quando ele faz lá o seu discurso no Areópago, ele cita poetas gregos, né? Faz citação de poetas gregos e tal. Quer dizer, ele não estava solto no mundo, né? Ou alienado. Essa ideia de estar alienado e você não saber do que está acontecendo, aí você confirma a caricatura que eles fazem da gente, né?
Eles têm a ideia que a gente está preso, o pastor domina a gente, né? Eles pensam assim, ó, o pastor domina você e você só dá dízimo. Eles só pensam nisso, né? A única coisa que eles É, conhecem da gente é isso. Você está dando dinheiro para o pastor? essa passagem é muito legal, porque aí você pensa, ele estava ali em Atenas falando com os gregos. Se ele chega ali falando, por exemplo, que nem ele fala na carta aos Romanos, os caras não iam entender nada. Você, meu, o que esse negócio está falando de sacrifício, de lei, de Israel? Não, a gente não está querendo saber dessas coisas, não, vai embora. E ele chega, começa a falar da cultura deles, né? Começa a falar dos deuses dele, e aí o cara, opa, calma aí, o que ele tem para falar dos nossos deuses aqui? Né? Já é uma porta de entrada para proclamar o evangelho. Acho que essa comparação é bem oportuna mesmo. Verdade. Pega o gancho ali, né? Ó, eu vi que vocês têm aí um altar de um Deus desconhecido. É esse Deus que vocês não conhecem que eu vim apresentar para vocês. É, Então, é isso aí. Somos cidadãos do céu, mas estamos com. Alguém já fez e eu não sei quem foi que criou essa frase, né? O cristão é aquele que está com a cabeça no céu e o pé no chão, né? E o pé na terra. Quer dizer, nós estamos nos dois mundos, né? Somos cidadãos de dois mundos. A gente não pode estar perdido, alienado aí. Legal, tem Matheus. que Gostei saber para pra onde está caramba indo. dessa conversa. É? A gente tem que saber para onde a gente está indo, né? Verdade, Descanso verdade, eterno com Deus. verdade. Matheus, gostei pra caramba, cara, dessa conversa nossa. Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado aí, viu? Eu sei que você está cansado chegando agora do trabalho, mas valeu aí valeu pela força aí, por participar aqui da nossa live. Foi muito legal. Eu agradeço aí o pessoal também que esteve com a gente aí. Eu estou vendo aqui, tem a Érica, tá? E aqui a Isabela Casimiro, a Ivani passou por aqui também, o John, a Natália Garavello é minha prima, a Eunice é sua esposa? A Eunice Solino? Não, ela tá aí, é minha tia. Ah, sua tia, pelo menos ela passou por aqui. Eu, tia Nicinha. Se ela não tá, ela passou pelo menos. A Carla Sandy, eu não sei o nome. Não, essa aí Ah, é minha esposa, Calazans sua B, esposa. acho. Essa é minha esposa. Então tá. Então tivemos bastante gente aí. Alguns ficaram, outros foram embora. Né? A Lohane, não sei se está aqui por aqui ainda, mas Deus abençoe todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito legal a nossa conversa, tá bom? A Luana, o Dom John, camisaria, não sei quem é, vou fazer propaganda pro cara. A Priscila, minha esposa, o Gabriel, a sua esposa. Bom, Deus abençoe a todos aí. Obrigado por terem participado. E a nossa a live fica eu vou colocar depois do IGTV. E aí, se você quiser pegar também, viu, Matheus? Aí você fica à vontade aí, cara. Se não, se você. Depois eu vou subir pro YouTube e aí eu te mando o link do YouTube se você quiser pegar lá, tá bom? Beleza. Mas valeu mesmo. Se Já. quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, não, acho que falei o que eu queria falar, já falei. Mas é isso aí, estamos à disposição, se precisar, se puder, vem agregar um pouco. Beleza. Valeu, Matheus. Obrigado. Eu vou encerrar aqui então. Deu aí, acho que uns 50 minutos de conversa. Entrei um pouco atrasado, porque caiu energia aqui, mas deu aí uns 50 minutos de conversa, um papo legal. E você contou um pouco da sua experiência para nós. E aí a gente pensa que, não, esse é problema do pessoal de humanas, né? Eu não quero ser de humanas, então eu não vou ter esse problema. E aí você contou aí um pouco para nós aí da sua vivência na faculdade e na profissão, né? Você está ingressando na profissão, 3 anos, 4 anos, né? Você falou, de formado, fazendo a segunda, então, né? A segunda. Me fugiu a palavra Residência. agora. Residência, segunda residência.
Então, você está sentindo aí que você sente na profissão e que você vislumbra aí para o futuro. Mas, então, não tem escapatória, né? Esse enfrentamento da fé, ele acontece em qualquer campo, qualquer área, né? Na questão, quase todas as disciplinas, ou quase todas as faculdades têm essa área de ética, e na ética você vai travar confrontos assim. Eu lembro um debate que eu vi há alguns anos atrás, de uma feminista com uma outra moça, e aí elas estavam discutindo a questão da ideologia de gênero, e uma delas começou a explicar biologicamente a questão, né, dos cromossomos, tudo. Aí a feminista falou assim, olha, nós estamos no século XXI, o século para discutir biologia foi o século XX, quer dizer, as ideologias anulam até a biologia, né? Anulam, quer dizer, quando é para ser, quando é do meu interesse, vamos ser científicos. Quando não é do meu É, interesse, esquece a ciência, e o importante é o que eu acho, o que eu penso, né? É, o, é, é a ideia, né, humanista mesmo de o homem ser o centro do universo, né? Eu sou a medida de todas as coisas. É o que pensam eles. Né? Matheus, valeu, cara. Obrigadão. Vou encerrar aqui, tá? Um abraço. Obrigado mais uma vez aí pela força. Vou fechar aqui a nossa valeu, sala. obrigado. Fica com Valeu. Deus. Eu que agradeço. Deus abençoe. Manda um abraço pro pastor lá, o Sérgio Lima. Ah, Ele manda não sim. lembra de mim, não. Falou, um futuro aluno seu, o futuro aluno seu mandou um abraço. Deus abençoe. Beleza. Falou. Falou.